Olá, seja bem-vindo ao programa de cultura do Projeto de Adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Ivan Paiva, você já me conhece, e hoje nós vamos dar uma visão geral sobre a LGPD. A LGPD é uma lei, que entrou em vigor agora em setembro de 2020, que ela fala sobre o tratamento de dados pessoais. A palavra tratamento quer dizer uso de dados pessoais, dados de pessoas físicas, que a lei chama de titular de dados, inclusive meios digitais. O que significa isso? Significa que tanto o dado que está em papel, quanto o dado que está lá num computador, que está num servidor da TI, o dado que está na cloud, ele é protegido pela LGPD. E esse dado, não importa se ele é tratado por uma pessoa, ou por uma empresa pública ou uma empresa privada. O geral da lei significa que todos devem cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. E qual é o objetivo da lei? O objetivo é nos proteger, nós que somos titulares de dados pessoais, proteger nossos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e livre desenvolvimento. Ou seja, ninguém pode usar os nossos próprios dados pessoais para nos causar constrangimento ou cercear o nosso direito. Traduzindo isso, um tratamento legal de dado, segundo a LGPD, significa que nós usamos os dados por meio de um consentimento legal e dentro da finalidade do nosso negócio. Outro aspecto importante é que quem acessa os dados pessoais, ele participa do processo de trabalho. O uso dos dados pessoais não vai trazer nenhum constrangimento ou retirar direito dos seus titulares, ou seja, dos donos dos dados. Outro aspecto importante que a lei traz é que o uso do dado não pode trazer um dano ao nosso negócio. E outro aspecto é o aspecto da segurança da informação, ou seja, nós devemos garantir a segurança dos dados. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados que nós temos aqui no Brasil, ela inicia um pouco lá atrás, quando a Europa promulga a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Esse regulamento geral, que também trata sobre o uso de dados pessoais, ele tem um dispositivo que diz que nenhum país vai poder tratar dados de cidadãos da Comunidade Europeia se não tiver uma lei similar. Isso provocou uma corrida no mercado, Muitos países saíram para promulgar também uma lei geral de proteção de dados, e o Brasil, em agosto de 2018, promulgou a LGPD. A gente está aqui num período de adequação, que até setembro de 2020, nós tivemos para adequar os nossos negócios. O que é fato é que a lei entrou em vigor, mas as sanções previstas em lei, elas só vão entrar em 2021. Outro aspecto importante é que custa um projeto de adequação LGPD e também custa para manter a lei viva dentro da nossa organização. Do que a LGPD trata? Ela trata de dados pessoais. Dados pessoais de vínculo direto é o seu nome, RG, CPF, o seu e-mail, o IP do seu computador, o seu endereço. São dados através do qual eu posso chegar até a sua pessoa. E o que é um dado pessoal sensível? É o dado que fala sobre você. É o seu prontuário de saúde, o seu histórico escolar, aonde você compra, o que você compra, o seu orçamento do mês, a igreja que você frequenta, as suas preferências, opções. Os dados que falam sobre a sua pessoa são chamados de dados pessoais sensíveis. Mas existe também uma categoria de dados chamado dado pessoal anonimizado, que é um dado de uma pessoa na qual foi feito um processo de mascaramento das informações para ocultar esses dados de forma que a gente não consegue saber quem é a pessoa que está ali. Por exemplo, 20% dos participantes do curso eram homens, então eu não sei quem são. Então ele é um dado pessoal anonimizado. Esse dado nós podemos utilizar. Outra coisa importante é que a lei ela detalha o que é tratamento de dados. Você poderia dizer simplesmente usar o dado. Não, mas a lei diz que quem armazena dado trata dados, quem elimina, se você controla, se você faz um trabalho de modificação, se você transmite esse dado para uma empresa de fora, se você arquiva, pega lá o prontuário em papel e vai no arquivo e arquiva, você está tratando o dado. Se você transfere esse dado para outro local, se você difunde por uma TV, por uma rádio, é tratamento de dados. Se você extrai um dado pessoal, de uma fonte de dados, se você coleta esse dado lá na recepção, é um tratamento de dados. Se você distribui esse dado dentro da sua empresa, se você produz dados, nós podemos produzir dados pessoais,
se eu recebo dados, se eu apenas faço um trabalho de classificação, se eu utilizo o dado, se eu acesso essa informação lá no computador, ou se eu processo o dado por um sistema, eu estou fazendo um tratamento de dados. O que é importante? A lei diz que nós apenas podemos fazer um tratamento de dados se ele estiver dentro da finalidade do nosso negócio. Outra inovação que a lei traz é que ela traz direitos aos titulares de dados, aos donos dos dados. Os titulares vão poder ligar para uma empresa, e perguntar se eu tenho dado aí, eu quero saber qual é o dado, eu quero ter acesso a esse dado. Ele pode pedir para que o dado seja removido, ele pode pedir uma correção no dado pessoal dele, ele pode pedir uma explicação. Por que eu tenho dado aí? Com quem você compartilhou esse dado? O que você faz com a minha informação? Ele pode pedir uma revisão do consentimento, ele pode dizer o seguinte: eu não quero mais que meus dados estejam aí, e ele pode pedir para que o dado dele, a portabilidade, seja transferido para outra instituição. Observe que para atender o titular, a empresa precisa conhecer os seus dados e também conhecer os seus direitos para saber, né, por que ela tem que manter aquele dado ali dentro. Não pode simplesmente apagar o dado porque o titular do dado pediu. Quem são os participantes da LGPD? O titular do dado, né, que somos nós, pessoas físicas que temos dados, a empresa, aquele que coleta o dado e pede o consentimento, que busca o consentimento legal, ele é chamado de controlador. Quando essa empresa ela compartilha esse dado com um terceiro, né, com um laboratório, com uma empresa de imagem, com um médico que é um terceiro, com uma agência de marketing, né, com um fornecedor de banco de dados, esse terceiro que coletou o dado, que vai usar o dado, né, mas não foi ele quem coletou o dado, ele é o operador do dado. Nós temos também o encarregado de proteção de dados, que é uma pessoa que a empresa designou para que trate do assunto, né, de dados dentro da organização. Então, a nossa empresa possui um DPO atribuído, que nós vamos saber quem é, né? Existe também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma agência, né, que vai fiscalizar o cumprimento da lei no Brasil, que vai poder aplicar sanções. E quais são as sanções? Se a nossa empresa, né, fez um projeto de adequação, nós podemos receber uma advertência e um prazo. A gente pode ter que eliminar um dado vazado ou um dado que nós não temos um consentimento para usar. A gente pode, se necessário, né, a autoridade nacional pode mandar que a gente bloqueie o tratamento de dados, ou seja, não use mais o dado, não colete mais o dado. Por quê? Porque nós estamos usando um tratamento de maneira irregular. A publicização significa que nós vamos ter que contar essa história no mercado, comprar um espaço na mídia, no jornal e dizer: nós tivemos um incidente com dados pessoais, esse incidente impactou tantos milhares de titulares de dados, esse é o impacto que pode trazer. Fizemos um acordo com a ANPD ou com o Ministério Público, né, para que a gente corrija isso. Isso traz um dano na nossa reputação, na nossa imagem. Mas a lei também traz multa, uma multa que pode chegar até 2% do faturamento bruto, se for um grupo, e é limitada até 50 milhões de reais. E isso pode ser por evento, essa multa pode ser diária. E é por esse motivo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem impactado as empresas, né, na Europa e agora no Brasil. A lei está em vigor e as empresas estão muito preocupadas. Por quê? Porque o titular tem direito e as sanções são graves, né? Uma coisa que você precisa saber é que a nossa empresa tem um projeto de adequação à LGPD em andamento, né? Existe uma pessoa encarregada pela proteção de dados na nossa empresa, e o nome dele é DPO, Data Protection Officer. Você pode falar DPO, né? Você também precisa saber como tratar os dados pessoais e sensíveis em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E também você precisa saber que você pode informar o DPO, esse encarregado de proteção de dados, se você identificar um uso irregular de dados pessoais dentro da organização. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje, né? E seja bem-vindo ao nosso programa e nós aguardamos você no próximo evento.